Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós estamos na terceira parte do nosso estudo que trata do sono e dos sonhos. Este assunto se encontra no capítulo 8, que se chama Da Emancipação da Alma, que está na parte segunda do Livro dos Espíritos. Nós estamos agora na questão 404. E essa questão aqui nos traz a seguinte pergunta, né? Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Então, nós vamos estudar um pouquinho, né, fazer uma reflexão acerca deste assunto. Vamos ver o que os espíritos nos esclarecem. Os sonhos não são verdadeiros como o entendem os ledores de sorte, pois é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. A miúde, são também, como atrás dissemos, uma recordação. Por fim, podem algumas vezes ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que, em sonho, aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a eles está acontecendo. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tens certeza de que o que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Né? Então, é muito importante que a gente ter esta ideia de que os sonhos são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Então a gente vai entender um pouquinho mais a respeito disso, tentando trazer lá da Gênesis, o livro da Gênesis, né, na parte dos milagres, né, que está aqui no capítulo 14, essa segunda parte, né, que a gente vai ler o capítulo 14, que trata dos fluidos. Aqui tem algumas explicações, né, incluindo essa questão dos sonhos. A gente já tratou alguns pontos dessa questão. Mas vamos fazer aqui uma revisão, a princípio, do que, né, a gente pode interpretar como sendo o sono e os sonhos. E a gente vai então trabalhar um pouquinho mais nessa questão 404, que também trata destas significações atribuídas aos sonhos e esta relação onde nós então encontramos as imagens que são apresentadas e que para o espírito apresentadas têm uma certa realidade, né? Então vamos ver o que acontece aqui. Lá no item 23 é tratado o seguinte: embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se acha tão escravizado, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade e a vida corporal é a do cervo preso à gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para delas se escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se, então, o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. Olha só. Todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. A gente vai terminar esse ponto 23 porque ele por si só já é muito esclarecedor. Nesses momentos, ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se, em parte, em parte, no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres
ou encarnados também. O laço fluídico que o prende ao corpo, só por ocasião da morte, se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele, então, retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho, ou seja, essa lembrança mais ou menos precisa. Quando nada, traz delas intuições, ou seja, quando ele não se lembra, entretanto, ele traz delas algumas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio. A noite é boa conselheiro, né? Então, essa é uma revisão, né, disso que a gente tem estudado, muito esclarecedor para nós, né? Onde, neste momento em que o nosso corpo descansa, por exemplo, enquanto nós estamos dormindo, esse nosso corpo em repouso não significa que o espírito também está nesta condição inativa. O espírito, do contrário, né, por outro lado, ele se desprende parcialmente desse corpo, apesar de a ele continuar ligado. Por isso que a gente fala de desprendimento parcial, porque apesar do espírito, né, emancipar e ele estar, né, digamos, fora do corpo físico, ele continua ligado ao corpo. É o que a gente chama, né, do cordão de prata, né? A gente fala isso, cordão de prata. No livro dos Espíritos, né, trazido como uma extensão do perispírito, que o liga ao corpo, né? E o espírito ele permanece a ele ligado. Essa condição ela é muito importante, porque quer dizer, o espírito ainda está sob a influência da matéria. E por mais que ele ache, né, de um certo ponto de vista, liberto, né, mesmo que parcialmente, e tendo possibilidades maiores de dar expansão às suas faculdades espirituais, ele ainda continua sofrendo a influência desse corpo. E é por isso que nós não conseguimos trazer a lembrança total daquilo que nós vivenciamos nesses momentos de emancipação. Isso, inclusive, é importante para nós, porque, do contrário, a lembrança daquilo que nós vivemos nesses momentos traria para nós muitos empecilhos, muitos obstáculos para que a gente pudesse viver em contato com os outros durante a nossa condição aqui em vigília, né? Como ele fala aqui, né? O curso da vida exterior de relação. Se nós nos lembrássemos de tudo e trouxéssemos essa lembrança para a nossa vida de relação, esta lembrança, por vezes, nos atrapalharia muito a nossa liberdade de agir frente aos demais, né? O esquecimento do passado, que é uma consequência da grosseria da matéria do nosso corpo, ela, na nossa atual condição de, né, evolução espiritual, ela é necessária, né? Então, aqui a gente tem uma ideia. E estamos falando, né, sobre a lembrança desta relação que aconteceu nesses momentos, né, que, apesar de não ter sido lembrada com todos os seus detalhes, às vezes é só uma lembrança muito, né, muito rasa, muito, né, é, como diz, fugitiva, né, apesar disso, e muitas vezes a gente nem se lembrar, nós, enquanto espíritos, conservamos dentro de nós uma certa lembrança que se traduz ali por intuições, né, ou ideias e pensamentos novos, que por mais que a gente não tenha consciência daquilo, ela se manifesta em nós de uma maneira que a gente ainda às vezes nem consegue perceber, né? E aí é importante a gente então lembrar de mais algumas coisas, ou estudar mais algumas coisas para compreender essa questão aqui. Neste mesmo capítulo, né, no capítulo 14 aqui da Gênesis, no item 25, avançando já um pouquinho, né, é importante a gente ressaltar uma coisa. A vista espiritual, ou seja, a visão do espírito, não é idêntica, quer em extensão, quer em penetração, para todos os espíritos. Porque a gente está falando, né, dessa vida de relação lá no plano espiritual. Aliás, a gente está falando desses momentos de relação, perdão, lá no plano espiritual. E falamos aqui anteriormente, né, que, olha só, por fim, podem algumas vezes, né, estas lembranças, né, os sonhos, podem algumas vezes ser um pressentimento do futuro, se Deus permitiu, a visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma
se transporta. Então, é aqui que a gente está vendo, né, essa questão que esta visão, essa vista espiritual, ela não é idêntica para todos. Somente espíritos puros a possuem todo o seu poder. Nos inferiores, ela se acha enfraquecida pela relativa grosseria do perispírito, que se lhe interpõe qual nevoeiro. Olha só que interessante, né? Então, quer dizer, a, aquilo que eu vou conseguir enxergar, seja com relação ao futuro, seja com relação a me transportar para outro lugar, enfim, a extensão e penetração da visão do espírito para o passado, para o futuro, se Deus o permitir, né, varia de acordo com os espíritos. Varia de acordo com o progresso realizado pelo espírito, né? Agora, esta visão também manifesta-se em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, que é a visão do espírito, tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília, conforme o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é maior ou menor. Quer dizer, nesse sonambulismo natural é o desprendimento do espírito, né, para com relação ao corpo, nesse momento de emancipação, mas no qual o espírito ainda guarda um pouco mais de lucidez. Ele tem mais lucidez sobre aquilo que está acontecendo, maior ou menor, né? Ou seja, manifestando-se em diferentes graus. Isso também pode acontecer de uma maneira provocada, que é o que ele está falando aqui, né? O sonambulismo magnético, que é provocado, né? Em pessoas que possuem mais ou menos essa faculdade, que é o que a gente inclusive fala, né? Que é o desdobramento, né? Por exemplo, estou ali numa reunião mediúnica, por exemplo, na qual eu consigo promover esse desprendimento, né? Que ele é induzido através, ou que é classificado como esse sonambulismo magnético, e aí nesse desdobramento é possível que o espírito, tendo maior ou menor lucidez, consiga visualizar aquilo que se passa ao redor. E isso também, né, essa segunda vista, que é a visão do espírito, também pode acontecer aqui no estado de vigília, onde se traduz para com as pessoas encarnadas como sendo ali a dupla vista, né? Ou seja, a pessoa consegue ver coisas do plano espiritual. Mas, na verdade, quem vê é a própria alma, que estando mais ou menos desprendida, né, mesmo que a pessoa ali esteja no sua condição de vigília, a alma consegue ainda ter uma percepção daquilo que se passa. E como é a alma que vê, porém, nós associamos essa visão aos nossos olhos, nós acreditamos que nós estamos enxergando com os olhos, enquanto, na verdade, é o espírito que vê. Né? Então, quanto maior for o poder dessa faculdade, maior ou menor lucidez, ou seja, consciência daquilo que se passa ao redor, o espírito tem. Né? Então, obviamente que, de acordo com o nosso grau evolutivo, necessariamente incompleta e imperfeita é a visão espiritual nos espíritos encarnados. E, por consequência, sujeita a aberrações, quer dizer, essa visão que o espírito está tendo, né, sendo mais ou menos perfeita, portanto, pode ser então o motivo ou a causa para que essas visões não sejam de uma maneira realista a caracterizar aquilo que se verdadeiramente passa. Olha só, tendo por sede sede, né, a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias do estado moral do indivíduo pode ela dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorreram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Né? Isso que nós estamos falando aqui sobre essa questão de extensão e penetração. Né? Olha só que interessante. A gente pode observar, a depender da nossa lucidez e do grau de penetração desta vista espiritual, causas de enfermidades e, inclusive, né, ter a noção de remédios que seriam convenientes para aquela situação, se nós tivéssemos o conhecimento com a gente. Do contrário, se esse conhecimento viesse a partir de um outro espírito que transmitindo para nós e nós então pudéssemos manifestar esse conhecimento para outros, né, aqui, por exemplo, encarnados, aí se tratariam de o caso de sonâmbulos médiums, né, mas não é o caso aqui. Nós estamos falando da percepção mesmo do espírito que, em desdobramento, consegue dar consegue ter mais ou menos uma lucidez daquilo que se passa ao redor. E dentro dessas visões, um primeiro caso seria
a percepção de certos fatos materiais e reais, né? E que podendo acontecer até a grandes distâncias. Olha só. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, né? Como a presença de espíritos. E terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Olha só que interessante. Perdão, vou mudar aqui. Olha só que interessante. Então, quer dizer, é o espírito que, imaginando, irradiando o seu pensamento, ele manipula os fluídicos que estão ao seu redor, inclusive o próprio perispírito, né? Então, a imagem que ele cria a partir do seu próprio pensamento permite a criação de formas de pensamento que são análogas àquilo que ele está criando, né? Que são análogas àquilo que ele está pensando. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que a gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas, lhes apresentam o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas os imaginavam. Às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Aí que vem, né? Se ao despertarem ou saírem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões, os que a tiveram tomam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa do produto de seus próprios pensamentos. Olha que interessante isso, né? Olha que bacana. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas antes que se lhe dê crédito. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, antes da gente terminar aqui com o item 28, vamos voltar e reler a resposta lá para a gente tentar afirmar um pouquinho mais o nosso entendimento. Vamos ver aqui, ó. O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Ó, os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte, né? Em outras versões aqui está com buena dicha. Pois é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que representam, aliás, são verdadeiros no sentido que apresentam imagens para o espírito, que para o espírito tem realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. Olha só que interessante. A miúde são também, como lá atrás dissemos, uma recordação. Por fim, podem algumas vezes ser um pressentimento do futuro, se Deus o permitir, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Olha só que interessante, né? Então, agora a gente consegue entender isso aqui, né? Esse item aqui, ó, né? Então, necessariamente incompleta e imperfeita é a visão espiritual nos espíritos encarnados e, por consequência, sujeitas a aberrações. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Ou seja, aquilo que ela tem condição de perceber guarda uma relação com o estado espiritual, né, de progresso espiritual alcançado por aquele espírito. Né? Então, segundo grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode ela dar quer durante o sono, quer no estado de vigília. O quê? Quais os tipos de visões? Percepção de certos fatos materiais e reais, como conhecimento de algumas que ocorrem a grande distância. 2. A percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença de espíritos. E terceiro, imagens fantásticas criadas pela própria imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Olha que interessante, né? Então, ele coloca aqui, né? Se ao despertarem ou ao saírem do êxtase, que é um estado de maior emancipação da alma, mais perfeito, né, de emancipação da alma, se ao despertarem ou saírem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões, os que as tiveram tomam-nas como realidade confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Pode acontecer isso, né? Então, cumpre-se que se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, antes que se lhe dê crédito. Por quê? Porque podemos, inclusive, ter questões relacionadas à nossa própria imaginação, dado que estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera, e assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de alguma coisa, como, por exemplo, de certas crenças religiosas, e com elas essas coisas preocupadas, né,
ou seja, a atenção voltada para aquelas coisas, é que é assim que elas podem, então, imaginar coisas que, na verdade, não passam da sua própria imaginação, né? Então, para terminar aqui, ó, os sonhos propriamente ditos apresentam os três caracteres das visões acima descritas. As duas primeiras categorias, ou seja, né, essa aqui, ó, percepção de certos fatos materiais e reais, e a segunda, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, né? As duas primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos. Na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real com relação à vida corpórea, mas que apresentam às vezes para o espírito uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos esbranquecem sob a impressão de um sonho, né? Podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, perdão, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pela preocupação habitual, pelas necessidades do corpo ou por algum embaraço nas funções do organismo. Finalmente, por outros espíritos, com um objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza, ou seja, provocados, né, induzidos por outros espíritos. Né? Então, isso aqui é muito importante. Ó. Essa última questão, ou esse último tipo de sonho, né, que seria imagens fantásticas criadas pela imaginação, elas podem guardar uma relação com criações provocadas por exaltação de crenças, lembranças, gostos, desejos, paixões, temor, preocupações habituais, etc. Então, quando a gente volta aqui, né, nessa questão, que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos, é importante a gente pensar e resumir de uma seguinte forma. O estado de emancipação do espírito, né, nesse momento, ele traz, ou ele guarda, né, assim, uma característica de maior ou menor lucidez para o espírito, a depender do grau de elevação espiritual que aquele espírito tem. Quanto menos elevado espiritualmente falando, mais apegado à matéria ele se encontra e, portanto, mais sujeito à influenciação desta matéria, né? Quando ele emancipa o espírito, né, além deste grau de elevação que influencia nas suas percepções, o espírito ele também pode ter algumas visões que se relacionam a coisas materiais, né, do mundo real e material. Ele pode ter algumas visões que são do mundo dos espíritos, né, e que são igualmente reais, mas também pode ter, ou pode ser o caso, em que ele tenha visões que guardam uma relação com imagens fantásticas criadas pela sua própria imaginação, para onde ele foca a sua atenção, né? E a gente sabe, né? A gente volta lá no Livro dos Espíritos, né? Tem uma parte aqui que fala da segunda vista, né? É, perdão, que é, deixa eu procurar aqui, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Está no capítulo 9 da parte segunda do Livro dos Espíritos, que fala o seguinte, ó, na questão 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente nos rodeiam. Podem. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, né, essa questão aqui das imagens vai guardar uma relação muito forte com aquilo que toma ali o lugar da atenção, daquilo que interessa ao espírito, né? Então pode ser que uma pessoa que é muito apegada ao dinheiro, ele pode ter visões relacionadas a essa questão, né, monetária, digamos assim, onde ele está ali ainda sob uma característica muito avarenta que construiu para si mesmo, na qual inclusive outros espíritos, como está sendo colocado aqui, né, outros espíritos com um objetivo malévolo às vezes podem aproveitar para ainda mais conseguir, como eu posso dizer, influenciar aquele ser espiritual, né? Mesmo no estado de emancipação durante o sono, que inclusive nós vamos fazer aqui no nosso próximo estudo, na questão 405, na qual nós vamos tratar desse capítulo aqui, ó, preparando o retorno, no livro Ação e Reação, do André Luiz, né? Pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que a gente vai falar um pouquinho do desejo central. Então, pessoal, acho que com relação a essa questão aqui, né, 404, a gente fica por aqui nesse estudo de hoje, né? Espero que, pelo menos, né, uma ideia sobre essa questão tenha sido passada. É difícil, às vezes, de explicar mesmo, mas se ficando dúvidas, né, pega essa questão aqui de novo e vai lá no livro da Gênesis e vê aqui dos pontos 23 ao 28,
lá do livro da Gênesis, no capítulo 14, que trata dos fluidos, vai lá que esses pontos são muito melhor esclarecidos ali pelo Kardec, né? Com base nos ensinamentos que os Espíritos lhes trouxe e também com base nas observações que ele tirou a partir daqueles vários anos, né, de estudos acerca da relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Bom, meus amigos, então agradecemos, né, a Deus, a Jesus e aos bons amigos do plano espiritual por esse momento de reflexões aqui, né, acerca desse nosso estudo, muito importante, né? E agradecidos dessa oportunidade, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos e até uma próxima, até um próximo estudo.